Boa noite a todos, que Jesus possa nos envolver mais uma vez, que possamos ser instrumentos nas mãos desses amigos queridos que nos assistem, de José Xavier, e todos aqueles amigos anônimos, mas que estão aqui conosco, trazendo o carinho, o respaldo que tanto precisamos. Então vamos hoje estudar o capítulo 28. É um capítulo que fica lá no fim do Evangelho. Muitas pessoas não têm o costume de lê-lo. Por quê? Ele traz algumas orações, algumas preces, e muitas vezes as pessoas, por conta disso, não se dão muito ao trabalho de olhá-lo, nem mesmo estudá-lo. Mas é de uma grandiosidade os ensinamentos que contém ali, que a gente não faz ideia. Então hoje vamos tentar resumi-lo, porque ele é bem extenso. Nós pegamos aquelas partes principais e vamos tentar então aqui trazer um pouquinho desse entendimento. Junto com a espiritualidade amiga, nós vamos falar sobre as preces gerais e também sintonia e pensamento, porque prece, todas as vezes que falamos de prece, querendo ou não, nós temos que usar o nosso pensamento, nós temos também que estar em sintonia com a espiritualidade, temos que estar em sintonia com aqueles que nos assistem, aqueles a quem nós dirigimos a nossa oração. Então, o que é a prece? A palavra prece se origina do latim prex, preces, que significa pedidos, súplicas, votos, desejos. Então, a prece é esse desejo, essa súplica que fazemos a uma criatura. No caso, nós oramos para diversas pessoas. Nós podemos orar a Deus, nós podemos orar a Jesus, aos espíritos, aos nossos anjos guardiões. Então, nós vamos endereçar o nosso pensamento a esses irmãos, a quem nós queremos nos colocar em comunicação. Então, aqui tem uma frase de Mahatma Gandhi que diz: a oração é a chave da manhã e a tranca da noite, nos recordando que, ao acordarmos, a primeira oferta que podemos oferecer a Deus é o nosso agradecimento pela noite que se passou. É o agradecimento que nós podemos, podemos pedir, né? Que o nosso dia seja de paz, de alegria, de amparo espiritual. Que possamos estar, principalmente, como instrumentos da espiritualidade naquele dia. Porque, com certeza, quando trabalhamos já com Jesus, quando já estamos nesse caminho, quando nós nos colocamos como instrumento na nossa caminhada no dia a dia, nós estaremos recebendo no decorrer desse dia situações que muitas vezes vão fazer com que algumas pessoas se aproximem, peçam algum tipo de orientação, alguma coisa que, com certeza, né, quando a gente se dispõe, Deus também sabe encaminhar ali até nós situações necessárias que podemos fazer colaborando e servindo, como nós vimos ali também nessa lição que a nossa irmã leu agora há pouco. O servir é quando a gente se coloca todos os dias à disposição de Deus. Quando nós, já ao acordarmos, a gente já se coloca nessa situação, né? Nessa condição, na verdade. E à noite, quando nós encerramos as nossas atividades do dia, o cansaço às vezes bate, mas que a gente não se esqueça jamais de agradecer por todo o aprendizado daquele dia, daquele momento, né, que nós tivemos às vezes dificuldades, a gente possa fazê-lo igualmente. Porque nós não vamos ter no nosso dia só situações agradáveis, nós também vamos encontrar situações difíceis. Agradecer significa que nós entendemos que a nossa vida aqui na Terra é cheia de empeços, de dificuldades, mas que com confiança e fé, nós estamos superando cada obstáculo e cada dificuldade. Será que existe uma fórmula absoluta de preces? O que vocês acham? Cada um, não precisa responder, mas vai pensando aí. Uma fórmula que a gente fala assim, não, olha, essa fórmula é batata. Se você fazer essa oração, não tem problema. Nós vamos conseguir tudo o que a gente desejar. Tem essa receita? Não, não tem. Porque, na realidade, os espíritos mesmo já nos disseram, nesse mesmo capítulo, eles dizem assim:
A forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo as suas convicções e da maneira que mais o toque. Então, nós devemos orar com o nosso coração, da maneira que nós aprendemos. Nada impede que a gente modifique essa maneira de orar a partir do momento em que a gente começa a entender melhor os mecanismos da prece, quando a gente começa a entender a bondade divina, os desígnios divinos. Claro, nós estamos sempre aprendizado. Quando nós chegamos aqui na Casa Espírita, quantas vezes a gente já veio de outra religião? A maioria de nós vem com concepções já adquiridas em algum outro momento. E nós chegamos aqui com a nossa maneira de orar. Mas à medida que nós vamos entendendo, esclarecendo-nos através dos ensinamentos dos Espíritos, nós vamos mudando essa nossa forma de perceber como nos colocarmos, a postura de colocarmos perante Deus. Essa maneira que nos liga novamente a Deus de uma forma muito mais tranquila, sem o formalismo, sem palavras difíceis, mas a gente começa a entender que orar é conversar com Deus, com um Pai de amor, que a gente não precisa chegar num Pai aqui da terra e ter formalismos com Ele, porque Ele nos ama, e assim também é o nosso Pai maior. Ele nos ama, Ele nos aconchega. Apesar de nós não nos vermos, a gente sabe que as suas energias de amor estão nos envolvendo. E quando nós conversamos com Deus, nós estamos abrindo o nosso coração, falando do que sentimos, das nossas deficiências, das nossas dificuldades, dos desafios que enfrentamos, pedindo forças para vencermos esses desafios. Até a nossa maneira de falar com Deus vai modificando a partir do momento que a gente entende que Deus não vai nos castigar quando nós, de alguma forma, infringirmos a lei divina. Nós nos colocamos pequenos ali perante aquele Pai maior, mas conscientes aí das nossas dificuldades e limitações, mas sempre rogando que Ele nos ampare, que Ele nos conforte, console nos momentos de dificuldade, mas não esquecendo de agradecer quando nós também temos momentos bons, situações boas que acontecem a todos nós. E ele diz aqui que um bom pensamento vale mais do que palavras que não toquem o coração. Então, quando a gente falou aqui, né, da questão, ela falou aqui da questão do silêncio, né? Então, como tudo fica interligado. O silêncio, muitas vezes, quando a gente está ali no passe, a gente fala assim, o silêncio é uma prece. O que isso significa? Que até no silêncio, o nosso pensamento também pode emitir essas energias. O nosso pensamento também pode estar ali em comunhão com Deus. Nós não precisamos articular nem palavras. Porque quando nós pensamos, nós também emitimos as energias, os nossos sentimentos. Tudo isso também vai chegar aonde nós estamos direcionando esse pensamento. Olha a importância do nosso pensamento. Quanto mais estudamos a doutrina espírita, nós percebemos a importância do pensar. Quando Jesus nos recomenda, orai e vigiai, ele já colocava a questão do vigiai junto com o orai. Por que será? Justamente porque o pensamento é uma força, muitas vezes, incontrolável. Quando uma pessoa pensa alguma coisa referente a alguém, principalmente quando ela pensa isso com ódio, ela imprime uma raiva, um rancor, uma mágoa, que isso vai chegar no outro com uma intensidade imensa. Então esse pensamento está incontrolável. E quando nós aprendemos a controlar o pensamento e vamos direcionar esse pensamento, olha a força que isso tem. Ao invés de orarmos, estarmos ali pensando em situações infelizes, estamos ali externando a raiva, o ódio, nós podemos externar os pensamentos de amor e controlá-los, canalizá-los, direcioná-los às criaturas que nós desejamos que recebam essas energias. Então, o pensamento tem uma força imensa que vai fazer toda a diferença na nossa caminhada também, para essa comunhão com a divindade, com Deus, com os espíritos amigos.
A prece ela foi ensinada por Jesus e pelos espíritos superiores. A prece é uma manifestação da alma, né, da nossa alma, porque quando oramos de fato, de verdade, com intensidade, com sentimento, nós vamos sentindo essa manifestação da nossa alma. Quantas pessoas ao orar sentem até se flutuar, se sentem desligadas da matéria. Quanto mais intensidade, quanto mais concentração, quanto mais desligado das coisas da matéria, quanto mais nós nos colocamos de fato, interiorizando os nossos sentimentos, mais alcançamos, né, essa sublimação da nossa alma, esse crescimento do espírito em detrimento da matéria. Então é uma conversa que nós temos com o Criador, com seus emissários, e por isso deve ser despida de todo e qualquer formalismo, como falamos. Então nós não temos que chegar em Deus e começar como se fosse uma relação profissional. Apesar de nós termos todo o respeito com o Pai, saber da sua grandeza, nós podemos chegar com todo carinho, com todo amor e falar de coração para coração com o Pai. E com todos aqueles que nos assistem em nome dele. A finalidade da prece, então, é elevar a nossa alma a Deus. Então nós vamos aprendendo gradativamente a fazer isso. Quantas vezes, quando nós começamos a frequentar a casa espírita, começamos aos estudos, as pessoas se recusam a fazer a prece. Nós pedimos assim, puxa, gostariam de fazer a prece? As pessoas recusam, porque se sentem assim assustadas de fazer uma prece em voz alta para que os outros escutem. Mas a gente vai percebendo, né, que a prece é essa elevação da nossa alma. É quando mesmo que a gente esteja numa plateia, a gente consegue fechar os olhos, olha só, fechar os olhos, expandir nossos sentimentos e repassar, compartilhar sentimentos com o outro. E como é bom quando a gente consegue que o outro sinta o que nós estamos sentindo. Como é bom quando o outro percebe que na nossa prece, aquela expansão da nossa alma naquele momento, também toca os outros corações. Conforme nós vamos conseguindo fazê-la no nosso dia a dia, vamos treinando em casa, né? Porque precisamos fazer prece. A gente percebe que em todos os trabalhos da casa espírita, iniciamos com preces. Todos. Terminamos com prece. Porque ela é esse mecanismo de comunhão com Deus e a espiritualidade, aos amigos que nos assistem. Então não dá para prescindir da prece, nós precisamos atrair o concurso dos bons espíritos através justamente desse coração que está se ligando aos bons amigos. E a prece vai atrair esses irmãos até nós, os bons amigos espirituais, que vão, neste caso, muitas vezes fazer com que aqueles que estão e que vieram às vezes conosco, que são desafetos, que são irmãos que não têm ali o compromisso conosco, que não querem a nossa melhoria, sejam, pelo menos naquele instante em que nós estamos aqui buscando o amparo, eles sejam afastados momentaneamente. Se eles vão retornar ao nosso convívio, vai depender de nós. Se nós vamos manter aquele pensamento que a prece fez elevar. Porque é as vibrações que nós vamos manter no nosso dia a dia é que vai fazer a diferença para repelir a presença dos espíritos inferiores ao nosso lado. Então a importância da prece também, porque nós ainda, imperfeitos que somos, não temos 24 horas de pensamentos agradáveis, de momentos bons. Tem momentos que a gente enfrenta dificuldades. E nesses momentos a gente sabe que a nossa vibração, o nosso padrão de pensamento também baixa. E nesse momento o que acontece? Nós ficamos vulneráveis. E ao ficar vulneráveis, a gente pode atrair aqueles irmãos que estavam até então afastados. E aí é onde a gente muitas vezes entra nessa sintonia. Logo, logo nós vamos ver ali algumas figuras que vai mostrar exatamente essa questão. O Espiritismo, ele reconhece como boas todas as preces, de todos os cultos, quando ditas de coração e não dos lábios somente. Então, como a gente falou, não tem fórmula, não tem ritual, não tem nada. Quando nós elevamos o pensamento, nós estamos falando com Deus.
desde que as palavras não estejam apenas saindo dos nossos lábios, e sim do nosso coração, ela vai alcançar as ondas da qual nós estamos imprimindo naquele momento. A principal qualidade da prece é que cada palavra deve ter o seu valor, exprimir uma ideia, tocar uma fibra da alma, levar a reflexão de outro modo, não passa de palavrório. Então, quando cada palavra que nós estamos proferindo ali, ela está saindo de nosso coração, ela está exprimindo uma ideia, um pedido, ou um agradecimento, um louvor a Deus, nós estamos alcançando o objetivo e a finalidade da prece. Ao contrário, quando nós fazemos apenas da boca para fora, orações muitas vezes decoradas, sem prestar o mínimo atenção naquilo que nós estamos dizendo, falar por falar. É totalmente diferente. A gente nem sente os eflúvios, as energias, essa expansão do nosso sentimento, da nossa alma. Não traz a alegria, porque a prece oferece alegria ao coração. No outro capítulo, no 27, tem um item que fala a felicidade que a prece proporciona. É exatamente quando nós conseguimos atingir cada vez mais esse ápice de sentimentos numa prece, realmente essa interiorização, mais o nosso coração transborda de alegria e de amor. Mas isso não se faz da noite para o dia. Nós temos que estar sempre buscando no nosso dia a dia essa comunhão divina. É constante no nosso proceder, no nosso dia a dia. Porque nada disso se improvisa. Nós não podemos, muitas vezes, sair correndo no dia que a gente não teve nem um pouquinho de preparo, chegarmos e querermos fazer uma prece imediata sem ao menos respirar. Acalmar a nossa alma. Nós precisamos, para entrar em contato com nós mesmos e depois com Deus, acalmar o coração. Respirar, tranquilizar. Nem que a gente demore um pouquinho para iniciar aquela prece, mas essa respirar faz a diferença, porque nós vamos ali, no respirar, vamos acalmando a alma, Vamos, às vezes, até aliviando um pouco daquele estresse diário, e vamos conseguindo, pouco a pouco, acalmar as nossas emoções e sentimentos que estavam até então tumultuados, e vamos conseguir realizar a nossa prece, a nossa conversa com Deus. E no nosso Evangelho, nós vamos encontrar lá 5 categorias de prece, nesse capítulo 28. As preces são as preces gerais, temos as preces pessoais, aquelas que podemos fazer para nós mesmos, para uma infinidade de coisas, para agradecer, para pedir. Lá nós temos uma variedade. Para que servem aquelas preces ali? Já que a gente não precisa fazer prece decorada nem lida. Elas são exemplos de como a gente pode abrir o nosso coração. Elas são exemplos do que a gente pode usar numa prece e que nos ajuda, porque muitos não conseguem já de imediato imaginar como que eu faço uma prece, como que eu converso com Deus. E ali, nessa coletânea, é nos colocado cada uma dessas orações, e aí até oferece lá, no local que você pode citar um nome, um Nzinho, em que você vai usar ali e pedir pelo nome da pessoa a quem você está desejando auxiliar nessas preces que são pelos outros. As preces intercessórias que nós chamamos, aquelas em que a gente usa para auxiliar o nosso querido companheiro de jornada, seja ele quem for. Nós vamos ter também lá pelos espíritos, por aqueles irmãos já desencarnados, por aqueles que são sofredores, por aqueles que são, muitas vezes, na iminência de uma morte, ou que acabaram de desencarnar. Então, tem várias ali que a gente pode utilizar, se quiser. Mas como a gente vai aprendendo a usar os nossos próprios sentimentos, ali a gente já não usa tanto essas preces, mas nada impede. Porque, na realidade, quando a gente lê, e lê com o coração, é a mesma coisa, como se estivesse saindo de nós aquelas energias. Pelos doentes e obsidiados, ali nós também temos uma parte falando para que esses irmãos se recuperem de uma enfermidade, para uma criança que acaba de nascer, eu me lembrei agora. Então, assim, são várias situações que a gente pode utilizar as preces. São inúmeras, tem muitas mesmo.
Então é só a gente escolher, né? E utilizar se assim desejar. Mas ali, uma das que mais chamam a atenção e que foi colocada já de início foi a oração dominical. Né? O nosso Pai Nosso. Porque ela vem do próprio Jesus. Né? Foi o mestre que nos ensinou a realizar essa oração. Ali ele fez para nós um exemplo de como podemos falar com Deus. Ele nos ensinou a falar com o coração. Ele nos mostrou ali como numa singela e pequena oração a gente consegue essa comunhão divina. E aí, olha só, ela é considerada pelos espíritos em primeiro lugar. Oração recomendada por todos eles. Todos os espíritos recomendam o Pai Nosso. Eles também falam que ela pode substituir todas as outras. Se a gente não quisesse fazer nenhuma outra prece, bastaria o Pai Nosso. Todos os espíritos. Nós, muitas vezes, estamos nos trabalhos da casa e a gente percebe que o Pai Nosso, quando a gente profere o Pai Nosso, ele tem uma intensidade, ele tem um alcance imenso. Seja aplicando o passe, seja atendendo a um irmão necessitado que aqui chega, seja nas reuniões mediúnicas. Quando nós proferimos o Pai Nosso, a gente percebe a energia que ele, naquele instante, né, conduz ali e começa, né, a envolver todos os corações, inclusive. E todos nós conhecemos o Pai Nosso. Difícil é uma pessoa que ainda não conheça o Pai Nosso. Quem sabe 1% da população, ou não sei, né? Porque nunca tinha pensado sobre isso e, de repente, essa pergunta me vem aqui nesse instante. Mas a gente sabe que a maioria das criaturas conhece o Pai Nosso. Essa oração maravilhosa que foi, né, que tem várias línguas, inclusive. Também é o mais perfeito modelo de concisão, resumida, né, trazendo aí todas aquilo que é necessário. Obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. É uma oração simples, singela, não tem palavras difíceis que nós não conhecemos. Pelo contrário, todas elas são conhecidas. E nesse instante, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Então Jesus, ele colocou nessa oração tudo o que a gente precisaria para falar com Deus. Tudo. O louvor, o pedido e o agradecimento. Ela encerra uma profissão de fé. O pedido das coisas necessárias à vida terrena. Então, tudo aquilo que nós precisamos, de fato, para a nossa vida. De fato. Nada além disso. Porque muitas vezes a gente, quando fala em vida terrena, na matéria, nós queremos muito mais do que nós precisamos. E ali Jesus coloca, na verdade, apenas aquilo que é necessário para vivermos aqui na Terra. Deixa eu só. Então, o sentido profundo que algumas das suas palavras encerram, escapam à maioria. Juntamos a cada uma das suas proposições um comentário que lhes esclarece o sentido e as aplicações. Então, além dos espíritos, né, colocarem ali como em primeiro lugar o Pai Nosso, Kardec aproveitou para colocar em cada frase do Pai Nosso, em cada uma delas. Alguém já parou para pensar o que significa? Lá, nesse capítulo tem. Cada frase do Pai Nosso tem um significado profundo, grandioso, que a gente nem imagina, principalmente quando a gente repete maquinalmente, mecanicamente. É claro que nós não vamos colocar aqui tudo que está lá, porque seria demasiado para nós. Mas nós vamos colocar aqui um resumo pequenininho de cada frase. Então vamos ver aqui, olha. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. O que isso queria dizer, né, quando Jesus proferiu? Louvor, reconhecimento, né, da sabedoria, da harmonia que existe no mundo. Tudo foi pensado por Deus, a providência divina. Desde o raminho da erva,
criado por Ele, dos insetos, até os astros no espaço, tudo tem sabedoria e perfeição. E quando nós reconhecemos essa grandeza do Pai, né, nós já estamos louvando Ele aqui, reconhecendo a sua grandeza, a grandeza da criação. Aí nós falamos, venha a nós o vosso reino. O que isso poderia significar? Olha só, quando a gente chama o reino de Deus para dentro de nós, significa que nós estamos concordando com as leis divinas, aquilo que Deus coloca nas suas leis imutáveis e sábias. Venha a nós o vosso reino, esse reino que não é material, porque Jesus falava, meu reino não é deste mundo. Ele falava de um reino muito maior. Ele falava do reino divino, do reino de Deus. E esse reino dentro de nós significa que nós já estamos entendendo e compreendendo essas leis divinas e imutáveis e já conseguimos também colocá-las na prática, ou pelo menos já estamos buscando fazê-lo. Aí ele coloca ainda, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isso significa submissão, quando a gente já não está mais querendo que os nossos desejos sejam satisfeitos, porque a maioria dos nossos desejos ainda trazem a ilusão da matéria, de coisas que nós sabemos que muitas vezes não é o melhor para nós, mas Deus sabe, porque a gente pede coisas que hoje a gente está pedindo, amanhã a gente já desistiu, amanhã eu já não quero mais. Eu queria isso aquela hora, mas agora eu não preciso mais. A gente nem sabe o que pede, em alguns momentos. Então Deus, Ele faz exatamente aquilo que é preciso para nós, né? Ele traz aquilo que é preciso. E a gente se submete sem reclamação, porque reconhece que Ele é a fonte de toda a sabedoria, de todo o amor. E quanto mais a gente deixa que a vontade de Deus se faça, com certeza a felicidade já está sendo plantada na nossa vida. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse pão da carne que seja suficiente, porque muitas vezes a gente quer aquilo que é supérfluo. E olha, por que Jesus colocou justamente, né, o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Além do pão material que precisamos, e muitas vezes a gente quer muito mais do que apenas por um dia, né? A gente quer prover as nossas despensas, natural ainda. Mas Ele também pede ali o alimento do Espírito, muito mais importante para nós. Aquele que realmente nos nutre interiormente. Aí Ele vem falar, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Igualmente vai significar, né, a importância de que nós, tudo o que nos acontece dentro do nosso dia a dia, né, as provas e as expiações, são infrações às leis divinas que cometemos em algum momento. E a partir do momento em que a gente se coloca, né, perdoai as nossas ofensas, a gente sabe que errou, sabe que em algum momento a gente transgrediu essa lei. E a gente se submete também a essa lei de causa e efeito. A gente sabe que é devedor e que precisa saldar essa dívida. Mas também sabe que quando o outro erra para conosco, nós também temos que ter o mesmo olhar de misericórdia que Deus tem para conosco. E essa simples frase lá no Evangelho, ela é maravilhosa. A gente não consegue falar tudo aquilo que ela traz, mas eu convido a vocês depois a consultarem essa parte do Evangelho tão maravilhosa, porque eu acho que o nosso olhar para o Pai Nosso nunca mais será o mesmo quando a gente lê ali cada frase com o seu respectivo ensinamento. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, nos falando da força de resistir às más inclinações, à influência de irmãos que muitas vezes estão ao nosso redor. Porque se eles estão ali, muitas vezes são atraídos por nós mesmos, pelas nossas deficiências, pelas portas abertas, as janelas que nós escancaramos, das nossas imperfeições. Somos nós que os atraímos, que os chamamos para o nosso convívio.
E ali a gente está pedindo para que a gente não esteja sujeito a essas tentações, mas também temos que fazer a nossa parte, não fazendo com que as nossas ações se modifiquem. Essa mudança de comportamento através da reforma moral, que todos nós precisamos buscar cada vez mais, para que a gente livre do mal, porque o mal ela é consequência ainda da ignorância. Mas se nós já não queremos mais praticar o mal, nós começamos a buscar o bem para a nossa vida. Porque o mal, ele só está ainda na proporção, que não foi criação divina, né? É criação dos homens, é nossa criação. E à medida que nós melhorarmos, o mal não existirá. E aí, por fim, né, nessa simples palavrinha aqui, assim seja, mostra igualmente a nossa submissão à vontade de Deus. Aquilo que nós não compreendemos ainda na nossa pequenez, mas nós temos a certeza de que Deus sabe. A sabedoria divina, né, sabe de todas as coisas e sabe o que melhor nos convém. Então, quando nós falamos assim seja, ou amém, nós estamos concordando com tudo aquilo que Deus traz para conosco. Então, olha, é impressionante aquilo que ele coloca ali naquelas frases, porque vai muito além do que a gente às vezes imagina. E quando a gente apenas repete mecanicamente, a gente não consegue ver essa profundidade dessa oração. Bom, e aí nós vamos perguntar, será que todas as nossas preces são ouvidas? Todas elas? Sim, pois Jesus nos afirmou, pedi e obtereis. Mas, como assim, né? Se são ouvidas, por que não são atendidas? Porque todas as preces, elas são atendidas. Nós é que muitas vezes não prestamos atenção nas respostas. Porque às vezes não vem aquilo que a gente quer, mas vem aquilo que a gente precisa. E aí a gente não entende, né, a resposta de Deus. A gente acha que a gente não foi atendido porque não aconteceu do jeito que a gente queria. Mas veio exatamente do jeito que a gente precisava. Porque Deus está vendo o nosso crescimento espiritual acima dos nossos desejos materiais e ilusórios. Ele sabe o que é melhor para o filho, que é o Espírito eterno. E não aquele que é o passageiro aqui da terra. Que está aqui por um momento e que amanhã vai voltar para o mundo espiritual e que vai fazer o balanço da sua caminhada e perceber aí que muitas vezes falhou, muitas vezes deixou passar algumas situações, até porque a própria ilusão da matéria nos confundiu, nos perturbou, nos tirou da caminhada espiritual. Aqui nós vemos uma figurinha, né? Porque todos nós temos anjos guardiões, amigos queridos que nos acompanham. Ninguém está só, de maneira alguma. E aí nós vemos aqui o Zé, né? Vamos chamar ele de Zé. O Zé está aí, né? Estava lá no carro, vindo a toda velocidade, e tinha um amigo espiritual ali com ele. E o amigo espiritual estava ali falando para ele, calma, Zé, vai devagar. Freia, freia. O tempo todo. Mas o Zé estava tão feliz com a música lá nas alturas, tinha até já tomado uma bebidinha, e estava ali. O que aconteceu? O que iria acontecer? Por imprudência, por invigilância. Não porque o anjo não estava lá ajudando ele, né? Porque, olha, o anjo estava todo o tempo do lado dele. Mas aí ele começou a aumentar a velocidade, passou de 120, o anjo cascou fora, né? O anjo não ia ficar ali. E assim, às vezes, conosco na nossa caminhada. Quantas vezes nós não ouvimos as vozes dos amigos queridos que estão aqui? Às vezes a gente fez uma prece, aí o amigo espiritual chega, olha, nos orientando, né? Vai para ali, faz isso, né? Não que eles vão indicar o caminho, mas eles nos orientam. Nós pedimos, eles vêm orientar. Só que muitas vezes a gente não se conforma com aquela orientação amiga. A gente faz do nosso jeito, porque aquela orientação não vai satisfazer o nosso ego, o nosso orgulho, as nossas vaidades. E aí os irmãos queridos não vão poder fazer mais nada. Eles vão se afastar. Vão deixar que a gente entre em contato com a nossa própria dificuldade ali, com as consequências dos nossos atos, para que a gente aprenda as lições necessárias.
mas não deixarão de estar ali a postos para que a hora que a gente perceber que errou, se arrependeu, a gente peça novamente e eles virão. Porque eles não se afastam e nos abandonam, não. Mas eles vão aguardar o momento certo para novamente nos auxiliar. É assim que vai funcionar, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos e sentimentos. Aqui nós vemos uma figurinha bem interessante, quando a gente sabe que durante a nossa vida aqui também, nós recebemos a inspiração dos espíritos que nos influenciam, tanto para o bem, quanto para o mal. Então nós temos amigos que estão do nosso lado em todos os momentos, mas tem esses espíritos que tantas vezes, por conta das nossas vontades, por conta das nossas más tendências, estarão do nosso lado. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, quem será que a gente vai ouvir? Quem? Precisamos pensar sobre isso. Por isso que Jesus sempre falava da vigilância. Porque ele queria mostrar que se a gente não estivesse vigilante, nós estaríamos à mercê, muitas vezes, da nossa própria incúria. Estaríamos à mercê desses irmãos, recebendo as tentações, as influências inferiores, que vêm de encontro, às vezes, com os nossos próprios desejos. Aquilo que nós gostamos, muitas vezes, e às vezes a gente nem quer admitir, mas esses irmãos sabem, eles captam isso, porque a gente não consegue dissimular pensamentos, a gente não consegue dissimular energias que emitimos quando pensamos e sentimos. Não dá para dissimular, para enganar. Por isso que a gente não engana a Deus, não engana os espíritos, amigos. Porque eles sabem que quando nós estamos irradiando pensamento e sentimento, uma energia está ao nosso redor. E essa energia é que faz com que a gente atraia os bons espíritos, né? Ou a gente os repila, os afaste. Porque a influência espiritual, ela se estabelece por afinidade e sintonia. Aqui nós vamos ver que temos uma antena aqui, né, captando energias, e está dizendo assim, olha, estamos mergulhados em um mar de vibrações espirituais que vos vão da melhor a pior. Então nós temos aí, né, um mar de energias, tanto boas quanto más. E o que é esse mar de energias? As nossas emissões mentais constantes do universo. Todos nós emitimos essas energias, né? E elas se entrecruzam aí nesse mar aí, né? Que não percebemos, porque são invisíveis, mas estão à nossa volta. Porém, as acolhemos por ressonância, de acordo com as ondas que geramos pelo nosso modo de pensar, sentir e agir. Então, a partir do momento em que nós estamos pensando, sentindo e agindo, nós estamos emitindo essas ondas e nos ligando a alguém, a criaturas que estão na mesma sintonia, no mesmo pensamento, que têm as mesmas vontades, os mesmos sofrimentos, as mesmas dores, e não importa onde ela esteja. Ela pode estar aqui em Três Lagoas, ela pode estar lá no Japão, mas as ondas são as mesmas e se ligam no espaço. Pode parecer grandioso imaginar isto, mas é a verdade. Não importa onde estejamos. Podemos estar aqui encarnados, também com os desencarnados, aonde eles estiverem. As nossas emoções e sentimentos vão casar com alguma outra energia idêntica à nossa. Olha como isso é simples, quando nós pensamos assim, e sabemos disso, para corrigir nosso padrão vibratório, a nossa emissão mental. A partir disso, a gente consegue buscar essa vigilância tão importante que Jesus nos recomendou. Justamente por isso, né? Porque os nossos pensamentos, então, estão entrando em contato com as outras criaturas. Nós emitimos e recebemos esses pensamentos o tempo todo. E essa influência, né, dos espíritos estão em toda parte. Em toda parte. Então aqui nós estamos vendo nessas figurinhas essa irmã que, quando um amigo benfeitor se apresenta, se aproxima dela, ela sente a paz, uma tranquilidade. Mas quando um irmão
já que não tem essas mesmas vibrações, se aproxima, até o semblante dela se modifica. Ela já não está com a mesma fisionomia. Aqui mostra, né, que ela é todo amor, todo carinho. Mas aqui, com a influência de um irmão menos feliz, ela se descontrola, se irrita. Né? A mesma coisa aqui, né? Olha só a energia que ele vai envolvendo ela, clareando completamente com as suas luzes, com seu amor, enquanto que o outro, com as mesmas energias negativas, vão escurecendo, impregnando essa irmã dessas energias deletérias, que dificultam a sua lucidez nesse instante. Assim se dá as influências, e quando essas influências permanecem, porque nós, muitas vezes, não vigiamos, não oramos, não buscamos a nossa proteção espiritual, isso pode se tornar obsessão. Porque começa numa simples influência, num pensamento que às vezes é sutil, e depois ele começa a ficar cada vez mais envolvente, mais insistente, e vai causando, né, os estragos futuros aí. Se a gente não também tomar providências e não fazer a nossa parte, não buscar ajuda. E a elevação mental, ao contrário, ela faz com que a sintonia do nosso pensamento se modifique e o irmão já não consiga mais se aproximar. Então, os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, mas, né, como os miasmas deletérios, corrompem o ar respirável. Mas a partir do momento em que nós nos elevamos em prece, tudo modifica. Até as nossas energias, a luz que começamos a emitir, por menor que seja, já modifica o ambiente. E escolher a nossa companhia espiritual é nossa exclusiva responsabilidade. Nós não podemos colocar isso na conta de ninguém, mas é na nossa. Somos responsáveis pelas companhias que carregamos ao nosso lado, aquelas que atraímos. Joana de Ângeles, ela nos fala o seguinte: quando pensamentos insidiosos, insistentes, né, predominarem em tuas paisagens mentais, em nossos pensamentos, convidando-nos à fuga de relacionamentos, dos compromissos de qualquer ordem, vigia e age. Porque está sobre as garras perversas de transtorno perigoso. Joana de Ângeles nos avisando, né, que todos os dias a gente precisa ficar atento a isso. Muitas vezes vem sugestões infelizes na nossa caminhada, no nosso lar, com as criaturas que mais amamos, que são aquelas que justamente estão ao nosso lado para os acertos de conta, para o desenvolvimento do amor. Então é um alerta da irmã. E nós vamos ver aqui alguns exemplos. Nas obras de André Luiz, nós tiramos aqui alguns exemplos de como essas energias e vibrações podem fazer a diferença nos tratamentos, tanto dos encarnados como também dos desencarnados. Aqui nós temos a prece de Cecília, no livro Missionários da Luz, né, onde ele foi extraído, e foi numa residência de uma cidade brasileira. Uma pessoa necessitada, era o esposo de Cecília, um jovem rapaz, casado há 8 meses, e frequentava um centro espírita. Ele mantinha atividades doentias no campo do sexo fora do lar e atraiu entidades inferiores ao seu encalço. Ele estava, né, com uma desesperação íntima muito grande, um semblante angustiado, inquieto. O aparelho reprodutor e urinário estavam envolvidos por nuvens escuras, energias inferiores. A causa dessas nuvens escuras eram produzidas pela sua mente em desequilíbrio no campo do sexo e pelo contato das entidades grosseiras que se afinizavam com as predileções dele. Então, esses irmãos estavam ali aproveitando daquilo que ele mesmo estava emitindo. Os tratamentos que foram aplicados pela espiritualidade a ele. A doutrinação, quando esses irmãos foram ali retidos e levados para uma reunião. E a retirada dessas entidades pela equipe espiritual, onde elas também são, né, tratadas, levadas para tratamento e esclarecimento. Mas o rapaz, ele não mudava a sua forma de pensar. E como imã, ele atraía novas entidades. Não só aquelas que vão, né, mas como a gente não muda o nosso pensamento, a gente pode inclusive atrair novos irmãos com os mesmos sentimentos. Diante desses esclarecimentos espirituais, mesmo assim ele continuava. Ele desejava se libertar, mas o desejo dele, né, era mais
do lábios do que realmente do coração. Quando ele vai chegando ao seu lar, né, olha só o lar da nossa irmã Cecília, toda nimbado de luz, com várias, né, nuances de cores aqui. As entidades lá não conseguiram entrar, aquelas que acompanhavam ele foram barradas, justamente porque a nossa irmã, ela tinha o hábito de fazer o evangelho, orava e era fervorosa em suas preces. O lar era protegido por essas vibrações das preces que a Cecília realizava todos os dias. O esposo deitou-se e adormeceu. Cecília sentou-se à cabeceira da cama, contemplou o semblante inquieto do esposo a quem amava profundamente, consciente do que se passava com ele. A prece de Cecília elevou, né, ela elevou o pensamento aqui a Deus numa prece fervorosa. O seu coração foi se transformando num foco ardente de luz. A gente vê o coração dela aqui, né, se acendendo e partindo aqui as vibrações da Cecília para o esposo. Essas partículas luminosas foram se projetando sobre o corpo e a alma do marido. Desintegrou-se toda a energia escura, desapareceu toda a expressão de angústia e cansaço. E restaurado em suas energias, ele adormeceu calmo e feliz. Olha só o poder da prece. Independente de que a Cecília estava consciente dos erros do esposo, mas mesmo assim, ela ali se sentiu no dever de auxiliar, pelo amor, né, que ela sentia ali. Então, tudo isso faz diferença quando a gente imprime isso na prece igualmente, né? Não a raiva que a gente fica do outro porque está nos traindo ou, de alguma forma, cometendo situações infelizes. A prece não é movimento mecânico dos lábios e nem disco de fácil repetição na mente. Ela é vibração, é energia, é poder. É o mais poderoso recurso que podemos utilizar em favor de nós mesmos e dos outros, diz André Luiz. Outro caso que nós temos é nos mensageiros, a prece de Ismalha, onde também acontece no pavilhão dos postos de socorro da cidade espiritual chamada Campos da Paz, onde os irmãos que estão lá passam de 1.900 enfermos que dormiam em pesadelos. Tratava-se de uma reunião de espíritos numa cidade espiritual. E ali a gente vê a descrição do ambiente, onde esses leitos, onde esses 1.900 espíritos estavam. Imaginem só, a gente não consegue nem imaginar tantas criaturas. Mas eles estavam em profundo sono. Muitos tinham semblante horrendo, cadavérica palidez cobria-lhe as faces e poucos pareciam tranquilos. Em quase todos estampava-se o pavor da morte, daquele momento em que eles passaram para o outro lado. As explicações de Aniceto, que estava junto a André Luiz, era que ali permaneciam alguns dos milhões, olha só, milhões dos nossos irmãos que ainda dormem após a morte do corpo físico. Então são criaturas que permanecem nesse estado por um bom tempo. As causas é porque quando encarnados nunca se entregaram ao bem, acreditavam na morte como fim de tudo, não buscaram o conhecimento espiritual, negaram-se ao contato com a fé. Isso Aniceto falando. E esses irmãos dormem, então, magnetizados pelas próprias concepções, pelos seus próprios pensamentos. Vão dormir até quando? Primeiro, eles acreditam nesse sono em que eles entraram, né? Mais tarde, eles vão acordar, mas terão que levantar e pagar os débitos contraídos. Mas a maioria não poderá fugir à enfermidade e à perturbação, porque estão imprimindo isso em seus espíritos. A descrição dos tratamentos é que eles estavam ali recebendo, além, né, da água frutificada, alimentos também, né, líquido e medicação bucal. Muitos receberam apenas caldo e remédio, outros receberam passes magnéticos e poucos receberam aplicações de sopro. Esses tratamentos, né, eram feitos, comandados por o Alfredo, que era o diretor dessa cidade, desse local. E dos 1980, apenas 400 estavam mais suscetíveis a receber um amparo. 80 auxiliares iam atender 5 doentes de cada vez. A Ismalha chega então com as suas amigas e ela começa por ser ali o espírito mais evoluído do ambiente, ela vai fazer a prece. Ela ficou encarregada de fazer a prece por esses irmãos. E ela começa a fazer a prece, todos ficam em silêncio e vão seguindo a rogativa, frase por frase. Repetem em pensamento e cada expressão, a fim de imprimir ao máximo o ritmo de harmonia ao verbo, ao som e à ideia, numa só vibração. Então todos acompanham ela,
enquanto ela vai dizendo as frases, todo mundo vai também pensando naquilo que ela está dizendo, né, e reforçando essas palavras. E à medida que ela ia orando, ela ia transfigurando. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo. O seu tórax parecia conter lâmpadas acesas. As amigas, quase semelhantes a ela, como se trajassem roupas radiosas, e os demais, cada qual irradiava claridades sublimes proporcional à sua evolução. Aqui nós vamos ver, né, as irmãs, as senhoras que a acompanhavam emitiam luzes azuis, depois o Alfredo, a luz era verde, e depois os cooperadores, André e Luiz, com luzes um pouquinho mais fracas, porque eles eram ainda aprendizes naquela situação. E aqui a resposta da prece já é flocos de luz que iam caindo sobre eles. E a partir do momento em que esses flocos caíam, enquanto eles oravam, essas luzes iam sendo irradiadas para os nossos irmãos que estavam aqui nos leitos. Essas luzes chegavam até eles em forma de amor, de energias que estavam fazendo o tratamento necessário ali. E cada qual desses irmãos, né, cooperava da maneira que podia, como nós aqui. Cada um dá o que tem. E ali, alguns irmãos começaram a acordar, né, alguns começaram a dar sinais de vidas, alguns gemiam, falavam desconexamente, e alguns acordaram, duas apenas se levantaram, apavoradas. A prece coletiva, ele vai falar aí que deve seguir, né, a prece repetindo em pensamento cada expressão, e a finalidade é imprimir ritmo e harmonia numa só vibração. Então, nas preces coletivas, o poder de ação é aumentado, que nem quando nós fazemos a nossa prece aqui no final, e a irmã, né, vai fazendo ali uma prece para os sofredores, os enfermos, os aflitos. Nós vamos acompanhando essa prece, vamos também igualmente levando essas energias, canalizando para onde ela está ali, direcionando o nosso pensamento. Então, portanto, a prece não tem só como resultado invocar um socorro, mas como também exerce ação fluídica, né? Energias que chegam aonde queremos. O espírito que se eleva na direção do céu é antena viva, captando potências de natureza superior, podendo distribuí-las a benefício de todos que lhe seguem a marcha. Então nós vamos só dar uma corridinha aqui, né, pelo nosso tempo. Nós sabemos que todos nós que aqui estamos, né, estamos sendo amparados pela espiritualidade. As preces que nós emitimos também, né, nós conseguimos fazer a mesma coisa que esses irmãos. Eles estão nos ensinando que isso é capaz, que nós somos capazes de levar as nossas energias aos corações necessitados. E a prece, ela é abençoada luz, assimilando correntes superiores de força mental, que nos auxiliam no presente e na ascensão espiritual, no nosso próprio crescimento. Então, quanto mais, né, utilizamos da prece como recurso para o nosso crescimento, para o crescimento dos nossos irmãos, estamos colaborando com Deus, né, com certeza, na regeneração do planeta. Então, nós queremos agradecer e rogar a vocês, né, que lembre-se de agradecer pelo dia que se encerra, agradecer todo o aprendizado, todas as situações boas ou más da nossa caminhada, porque elas são importantes para nós, para todos nós. Então, uma boa noite a todos, muito obrigada.